Muito bem, estamos de volta para a lição de número 4, aonde nós agora vamos falar da queda do homem. Na lição 3, falamos da origem do pecado. Vamos agora à queda do homem. Até aqui, pudemos ver o homem na posição gloriosa que Deus planejou para ele na criação, até o aparecimento de uma sombra maligna, o pecado. Aprendemos que esse terrível mal chamado pecado está ligado ao diabo e não a Deus, que o homem escolheu livremente para pecar e que o relato da origem do pecado no mundo é uma história real e não um mito, que Deus tem o direito de exercer controle soberano sobre o homem. Vimos também que a soberania divina é a segurança e a estabilidade que mantém o mundo. Nessa lição, estudaremos propriamente a queda do homem. Nela, o pecado se tornou uma parte real da natureza humana. Tal estudo é necessário se quisermos compreender a condição atual do homem e encontrar o único remédio possível para ela. Nem todos creem que o homem esteja, ou seja, uma criatura caída, embora seja difícil alguém não aceitar isso. Logo, temos a obrigação de conhecer o que a Bíblia diz sobre a queda do homem. Ao conhecermos a verdade sobre o pecado, não seremos enganados pelas mentiras. Preparando para escrever então essa lição, o autor diz que ele orou que Deus o ajudasse a entender o impacto do pecado em nossas vidas. Alcançando isso, seremos mais gratos em nosso louvor a Deus por sua graça salvadora. Vamos ao esboço dessa lição. Nós aqui falaremos da causa específica da queda. No texto 1, depois, os problemas relacionados à queda. E, finalmente, os efeitos imediatos da queda. Vamos começar com o texto 1, a causa específica da queda. A queda do homem, obviamente, é um dos eventos mais significativos da história do mundo e da humanidade, no que diz respeito ao que o próprio homem fez. De fato, é o acontecimento mais significativo. A queda não aconteceu sem uma causa. Vemos um pouco do contexto geral na lição que nós estudamos anteriormente. Vamos a uma ocasião da tentação. Nas Escrituras, a tentação e a queda estão inseparavelmente unidas. Gênesis capítulo 3. Dizer que a tentação foi a ocasião da queda significa que a tentação forneceu as circunstâncias para que a queda ocorresse. Entretanto, a tentação não foi a causa interna da queda. Internamente, algo fez o homem mover-se em direção ao pecado. Portanto, a causa interna da queda foi o desejo egoísta do primeiro casal de ter mais do que Deus pretendia dar. Era uma ambição latente em Adão e Eva, querendo ser e ter o que Deus expressamente lhes negava. A serpente foi o portador da tentação. Que visão devemos ter a situação descrita em Gênesis 3, do verso 1 ao 7? Alguns estudiosos argumentam que a palavra serpente é uma tradução infeliz do hebraico para esses Nashashi, que deveria ser traduzido como aquele que brilha. Logo, não havia uma cobra no jardim do Éden. Essa é uma reação atraente e que eliminaria o problema de uma serpente falando, mas não tem fundamento. Nenhum dos dicionários de hebraico sugere tal ideia. O fato de alguém assim propor indica a necessidade de usar
fontes reconhecidas para estudar a Bíblia. Em Gênesis 3, a descrição de um evento histórico com pessoas reais e uma tentação real é envolvida. O tentador era real. Seria mais simples encarar tudo isso como uma alegoria ou ainda um mito, mas a passagem não pode ser interpretada figurativamente, mesmo porque a punição que é predita no capítulo 3, versos 14 e 15, ainda está sendo executada em ações das serpentes literais, elas continuam se arrastando. Paulo considera a serpente literalmente em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas, se era uma cobra de fato, como ela pode ter falado, é a pergunta. Ora, toda transação, incluindo falar da serpente, se explica pela operação de um poder sobre-humano, o que é o poder de Satanás, de onde você pensa poder vir o poder que operar em 2 Marcos 13, verso 22. A serpente foi, de fato, uma ferramenta de Satanás, o verdadeiro tentador. Alguns se perguntam por que Eva não expressou surpresa como uma serpente que falava. Não sabemos com certeza se ela não fez isso, mas talvez seja uma inexperiência seja a resposta. O relato bíblico parece indicar que a tentação veio cedo na história do homem. Podemos ter a certeza de que ela saberia que as serpentes não falavam. Em qualquer caso, a maneira mais segura e melhor de interpretar o registro da queda do homem, em todos os detalhes, é entendê-lo como uma declaração simples e direta de tudo que realmente aconteceu, é um fato. Em Gênesis 3, 1 a 7, podemos aprender algo sobre as táticas que o diabo usa para nos tentar. Se conhecemos sua estratégia, seremos mais capazes de resistir à tentação. Vejamos que ele ignorou a provisão graciosa de Deus para Adão e Eva. O Criador lhe houvera dado todo um jardim, exceto uma árvore. Satanás então perguntou a Eva se Deus o privava de todas as árvores. Verso 1. Assim, ele plantou sementes de desconfiança de Deus em sua mente, e logo ela questionaria as ações do Senhor. Eva respondeu corretamente quando disse que Deus proibira o consumo de apenas uma árvore. Mas a sua firmeza foi minada pela astúcia do inimigo, e ela desconfiou do cuidado de Deus pelo homem. Observa que Eva acrescentou: e você não deve tocá-lo. O comando de Deus, que Deus havia só dito quanto a comer. As Escrituras não afirmam que Deus disse nada quanto a tocar na árvore. Eva estava tornando a ordem de Deus mais restritiva do que realmente era. E qual foi o resultado? A queda. Satanás se aproveita de sua resposta e atua a palavra de Deus, acusando Deus de mentir ao primeiro casal com relação à morte, dizendo: certamente não morrereis. Ele ainda também diz que Deus não queria que se lhe abrisse os olhos e eles fossem conhecedor do bem e do mal. Agindo assim, está chamando Deus de ter agido egoisticamente com relação a Eva, que acreditou em Satanás e aí obteve a vitória sobre ela. Gênesis 3:6 diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3:6. Esse versículo nos diz três coisas: que Eva vinha pensando sobre a árvore, e essas são as razões pelas quais
Eva pegou o fruto proibido e o comeu. Muitos gostam de dizer que Eva foi a principal culpada pela queda. No entanto, as Escrituras não dizem isso. Dizem que Adão é sim o culpado. Paulo indica que Eva foi enganada por Satanás, mas que Adão não. 2 Coríntios 11:3 e Romanos 5:12-21. Paulo coloca a culpa em Adão. Em vez de atacar Adão diretamente, Satanás usou Eva contra ele. Lembre-se que atacar as fraquezas humanas é um dos métodos de Satanás e precisamos estar alertas. Um paralelo também foi traçado em 1 João 2,16, entre as tentações de Eva e de Jesus. Nesse verso, João se refere a 3 tipos de tentações que existem no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O último tipo está associado principalmente com a riqueza e a posição que é dada a alguém nesta vida, como soberba. Se examinarmos cuidadosamente, encontraremos todas elas evidências nas tentações de Eva e de Jesus. Vamos mapear isso. Concupiscência da carne. O fruto era bom para se alimentar. Qual foi a primeira tentação? Transformar pedras em pão. Afinal de contas, Jesus estava com fome. Concupiscência dos olhos. O fruto era deleite para os olhos. Também Satanás levou ele num alto monte e mostrou toda a glória dos reinos desse mundo. Mateus 4:8. Soberba da vida. Sabedoria para ser como Deus era desejável na vida. Gênesis 3, verso 6 e 22. Tentado para testar a Deus tolamente, se atirando abaixo para que os anjos o guardem. Os paralelos entre ambas as tentações, entretanto, são finitos. Não há como comparar a dignidade das pessoas tentadas e os cenários das tentações. Outra coisa importante a ressaltar é que a vitória de Cristo sobre Satanás não tem a ver com a sua resistência à tentação, mas a vitória de Jesus está em sua morte e em sua ressurreição. Jesus também venceu, citando a palavra de Deus. A perdição da raça humana, por seu turno, está ligada à tentação e à queda no Éden. Não obstante, algum paralelo existe, e ele nos lembra de como o tentador ainda age, apelando o interesse próprio de quem é tentado. Uma apostasia interna. Por inspiração do Espírito Santo, Tiago nos explica que a fonte das tentações e as consequências de ceder a ela, diz Tiago: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado e quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, verso 13 a 15. Em essência, Tiago diz que a tentação só leva ao pecado se houver uma inclinação interior para ceder a ela. Vamos comparar o caminho pelo qual Satanás escraviza uma pessoa, como um caçador captura um animal em uma armadilha. Assim como o desejo interior, a fome do animal, faz com que ele morda a isca e perca a sua liberdade, o desejo interior de uma pessoa a faz ceder à tentação e ser escravizado. Não estamos insinuando aqui que Deus criou o homem com uma inclinação interior para o pecado. Longe disso.
Acontece, porém, que Satanás plantou sementes de dúvidas e de desconfiança, e Adão permitiu que as sementes permanecessem no solo do seu coração, onde criaram raízes. Adão revelou a essência do pecado, colocando-se em oposição a Deus e recusando a sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. Ele tentou assumir o controle da própria vida. Pelo pecado, o homem pensou estar se libertando de Deus e passou a agir como se possuísse certos direitos contra Deus. Foi assim uma apostasia interior, um motivo da confiança em Deus para a rebelião contra Deus, que foi a causa do pecado. Adão foi tentado e ele não chegou a essa mudança interna de atitude sozinho. Ele não teve que ceder. No entanto, quando o fez, o pecado foi concebido e, por fim, trouxe a morte. Vamos ao 4.1. Para você, o relato da queda é um fato ou um mito? Apresente sua justificativa. Bom, a justificativa aqui é que o relato da queda é um fato, tanto é que passou para toda a humanidade e não apenas um mito. 4.2. Assinale cada alternativa correta. A palavra hebraica nashash não significa brilhante. Sim, essa não é, porque a palavra tem alguma tradução como brilhante. B. No jardim do Éden, o tentador era uma serpente literal. Isso é o que nós cremos. B, então pode marcar. C. O fato de Eva não se surpreender com uma serpente que falava pode indicar a sua inexperiência. Sim, pode marcar C também. Então B e C estão certas. Resuma 3 maneiras pelas quais Satanás se opôs a Deus para tentar Eva a pecar. Bom, a primeira, ele sugeriu que eles não podiam comer das árvores. Na segunda, depois de perguntar sobre a palavra de Deus e ver a desconfiança de Eva, então ele faz a terceira, sugerindo que eles seriam igual a Deus. 4.4. Responda quais são as 2 maneiras pelas quais Satanás se aproxima de nós para nos tentar a pecar. Ele se aproxima de nós, sugerindo e trazendo dúvida com relação à palavra de Deus. 4.5. Saber como Satanás se opõe a Deus e se aproxima de nós para nos tentar. Ele impede nossa vitória sobre a tentação. Letra B. Ele impede a nossa vitória sobre a tentação. 4.6. Assinale cada alternativa correta. A apostasia interior de Adão significa, letra A, mudou a sua atitude de coração para com Deus. Muito bem. Permitiu que sementes de dúvidas em relação a Deus criasse raízes em seu coração. Também a B. Foi criado com um desejo interno, inerente de pecar. Sim, todos os itens acima estão corretos. Letra D. Como instruir alguém que esteja em aflição por pensar que ser tentado é sinônimo de haver cometido pecado? Bom, podemos instruir alguém que ser tentado não é pecado. Jesus o foi. O pecado é ceder à tentação. Vamos ao texto 2, problemas relacionados à queda. Quando consideramos a queda do homem, os pontos principais que se destacam claramente: o homem, criatura boa e santa, conforme foi criado, cedeu às sugestões do tentador e afirmou a sua vontade contra a vontade de Deus. Por causa disso, ele caiu da sua posição elevada e trouxe o pecado e a morte ao mundo. Em resumo, foi isso que aconteceu na queda.
À medida que buscamos compreender a queda mais completamente, surgem problemas aos quais devemos dar atenção. Precisamos conhecer os problemas e algumas soluções possíveis. Primeiro, como Deus está envolvido na queda? É a pergunta. A questão de alguns é se Deus causou a queda. Que participação ele teve com isso? A Bíblia ensina que somente Deus é eterno e o que faz dele, em certa medida, a causa de todas as coisas. Visto que Deus é o Todo-Poderoso e tem toda a autoridade, a queda não poderia ter acontecido se ele, Deus, não tivesse permitido que ela acontecesse. De fato, Deus permitiu que participante da queda, incluindo Satanás, cumprisse sua parte no evento trágico. Portanto, a queda não pode ser considerada um acidente no que diz respeito a Deus. Nada do que já aconteceu ou está acontecendo agora, o que ainda vai acontecer, está fora do controle de Deus. Contudo, Deus não quis a queda e Deus não a causou. A queda, porém, não destrói ou não muda o propósito eterno do Criador para a humanidade. A verdade dessa declaração é evidente a partir das declarações da Bíblia sobre a obra redentora de Cristo e o papel dos homens nela. Vai aqui uma breve lista de tais declarações bíblicas que indica que Deus não foi surpreendido pela queda. A queda não pegou Deus de surpresa. Sendo onisciente, Deus sabia que o homem cairia. Então vamos lá. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Então, desde a fundação do mundo, ele já preparou um reino. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Olha só a frase anteriormente determinado. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros pastores e doutores. Então, ele mesmo é que dá. Então, é ele que faz todas as coisas. Portanto, 2 Timóteo 1, 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Olha aí, antes dos tempos dos séculos. Vamos, 1 Pedro 1, 18 e 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha o cordeiro, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Esses versos que nós lemos estabelecem nosso pensamento e ensino das Escrituras. É claro que a queda não pegou Deus desprevenido, mesmo sem fazer parte do seu plano para a humanidade. E mesmo sem fazer parte do seu plano para a humanidade, ele não frustrou-se os seus propósitos de Criador. E como diz o livro do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 8 e 9. Como o homem, um ente divinamente criado à imagem e à semelhança de Deus, caiu em pecado. Bom, as escrituras ensinam que Adão foi criado, sim, com uma natureza santa e justa. Seu caráter original tendia apenas para o bem. Como então surge a pergunta, ele poderia ter pecado? O homem não é um pecador como uma raposa é uma raposa, ou um leopardo é um leopardo. Eles foram criados dessa forma. O homem não foi criado pecador. Como então ocorreu a mudança? E como poderia uma fonte limpa e pura produzir água tão amarga? Essa questão tem que ser relacionada a duas considerações. Primeiro, a livre escolha do homem. Deus não criou um robô, mas criou um ser humano com capacidade de escolha. Segundo, a tentação de Satanás. Vemos cada uma delas. Nós cremos na liberdade formal do homem, aquela que lhe permite escolher entre cursos e destinos alternativos. Claro que nem todos os teólogos pensam assim, mas se o homem pecou, ele o fez porque podia. A pergunta não é como ele pecou, pois ele o fez exercendo a sua escolha. A pergunta é por que um ser livre e justo escolhe errar. Outro fator a considerar aqui é a própria tentação. O homem não experimentou a apostasia interior sem as sugestões de Satanás. Ele aceitou o que o diabo sugeriu e deixou que seus pensamentos fossem dominados por uma disposição contra Deus. Ainda permanece a questão: como? Como a escuridão ocupa uma sala repleta de luz? E não queremos aqui frustrar, mas a verdade é que a resposta somente Deus tem. Por que Deus então permitiu a tentação? Perguntas como essa, que dá título à exceção, costumam ser feitas por pessoas que não estão interessadas na resposta, mas sim em acusar Deus de haver errado. Mesmo assim, existe uma resposta para essa questão. Não somente o próprio Criador sabe dizer o motivo de haver permitido a tentação e tudo mais relacionado à queda. Mesmo o motivo para a criação do homem só pode ser especulado, pois somente Deus pode dizer o que levou a criar um ser que ele já sabia que se voltaria contra ele. Mas a pergunta é insistente: por que Deus permitiu a tentação? Ele criou o homem santo, justo, com vontade dirigida à obediência. Como, porém, obediência de Adão poderia ser demonstrada? Obviamente, através de um teste. Caso contrário, ele seria apenas hipotética. Adão precisava provar a sua autenticidade de seu relacionamento com Deus, assim como nós também hoje. Está claro, portanto, que somente por um teste poderia provar a qualidade da obediência devotada por Adão a Deus. Mas ainda temos outra questão a ponderar. Era necessário um agente de tentação? Se fosse dado ao homem mais tempo, ele possivelmente desenvolveria por conta própria um pensamento de desobediência, para então vir a praticar, rebelando-se contra Deus.
fosse assim, ele teria se tornado em alguma medida igual ao próprio Satanás, que não precisou ser tentado e foi isso condenado sem esperança. O pensamento pecaminoso de Adão não teve origem nele próprio, o que o torna redimível. Por isso que a redenção se aplica a ele. Deus sabia que Adão cairia. Sim, certamente. Então, por que ele permitiu que Adão experimentasse a queda? Por que ele permitiu que todos nós passamos por isso? Ora, em Deus não há passado, presente ou futuro. Para o Senhor, tudo é agora. Para ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3,8. O seu nome é Eu Sou, Êxodo 3,14. Portanto, mesmo algo ocorrido no passado, está diante de Deus nesse exato momento, pois o Senhor vê todo o tempo todo. Uma vez que somos finitos e limitados pelo tempo, esse conceito é impossível de entender totalmente ou explicar. Passado, presente e futuro são as maneiras como concebemos o fluxo da experiência do tempo. Deus sabia o que Adão faria e, nesse sentido, ele já o tinha experimentado. Isso, na Bíblia, chama-se presciência, ou seja, o conhecimento antecipado de um fato ainda não consumado. Mas Adão não tinha vivido aquele mesmo teste. Para que a experiência fosse uma realidade para Adão, ele teve que passar por ela. Por que a pena foi tão severa? Esse tópico questiona a justiça do julgamento de Deus. Quem acha que o castigo foi severo, raciocina da seguinte maneira: matar por causa de um fruto, o descumprimento de uma única ordem tão trivial, será que pode ser punido com a morte? Não seria isso um exagero? Entretanto, vamos a um princípio importante que está envolvido aqui. Bastou um passo errado para indicar a direção que a lealdade de Adão havia tomado. Não era necessário um grande pecado para externar isso. E não podemos reduzir isso apenas a um fruto. A questão tem a ver com o comando. Se um homem qualquer me disser que não devo tirar o fruto de certa árvore, isso é uma ordem qualquer. Se um policial me diz as implicações são mais sérias e se a ordem está num decreto presidencial, a punição agora é capital. Mas a mais simples das ordens dadas por Deus é mais importante que o decreto humano mais elevado. Aqui quem está falando é Deus, dizendo fim. Essa ordem envolvia a reivindicação divina de sua autoridade absoluta e obediência inquestionável a si. E Adão rejeitou a ambas, a autoridade absoluta e a obediência inquestionável. Há maior pecado do que rejeitar uma ordem proferida pelo Criador do mundo, por aquele que lhe deu a vida para viver? A autoridade absoluta de Deus sobre nós não é como um monarca despótico, mas a autoridade de Deus é sua por sua natureza infinita. Podemos nós, que somos finitos, querer deduzir o que é um castigo apropriado quando se desobedece a Deus? Não. Nós somos pó. Portanto, não devemos presumir que podemos dizer a Deus qual é a penalidade apropriada para qualquer pecado contra ele, a não ser a morte. Por isso que o salário do pecado é a morte. Vamos aos exercícios. Explique brevemente a relação de Deus com a queda do homem. Bom, aqui nós podemos dizer que a relação de Deus
Foi Deus que criou a proibição, foi Deus que pôs a árvore no jardim. Essa seria uma relação, mas seria uma relação indireta e não diretamente. Declare duas coisas que sugerem que um ser santo como Adão pode cair em pecado. As duas coisas são o livre-arbítrio, a decisão de escolha, e a tentação. 4.10. Mencione 3 fatores que indicam que Deus não estava errado ao permitir que Adão fosse tentado. Bom, primeiro, livre-arbítrio implica em teste. Adão tinha que ser provado. Segundo, se ele obedeceria à autoridade divina e se ele teria uma obediência inquestionável. 4.11. Por que Deus puniu tão severamente Adão por seu pecado? Porque o salário do pecado é a morte. E ponto final, é Deus que determina isso. Vamos ao texto 3. Efeitos imediatos da queda. A queda teve efeitos imediatos em todas as partes envolvidas no mundo criado. Esses ecos danosos da queda se estenderam e se estendem para muito longe do evento propriamente dito. Mas vamos discutir apenas o que é aquilo que ocorreu imediatamente. E essa é uma lição importante, reconhecer que a desobediência tem consequências. Vamos aos efeitos relacionados com Deus. É claro que a queda não teve efeito sobre Deus. Deus era Deus antes da queda e continua sendo Deus. A sua natureza divina permaneceu inalterado. Mas o que aconteceu com o relacionamento do Criador com o homem até certo ponto, com o diabo também. Antes da desobediência de Adão, Deus estava em relação com Adão como Criador, como provedor, como Senhor soberano. Mas posteriormente, sua natureza se expressou de novas maneiras, agora como juiz e como Salvador. Falemos de Deus como juiz. Deus anuncia um julgamento específico para cada um dos envolvidos na queda. Aqui é Satanás, Eva e Adão. Certamente, Satanás experimentou isso quando caiu como um raio do céu, Lucas 10:18. Mas aqui está algo novo, pois ele é humilhado diante daqueles a quem prometeu falsamente a semelhança de Deus, Gênesis 3:15. Ele é reduzido a um nível mais baixo do que os animais. Ele agora foi castigado com rastejar-se sobre a terra e comer do pó da terra. Ele havia derrotado a mulher, mas Deus profetiza a sua condenação final, que pela semente da mesma mulher que ele dominou, verso 15, o Senhor pronuncia o julgamento sobre Satanás de 2 maneiras que afetam profundamente aquele ser odioso. Um juízo sobre o seu orgulho e outro sobre o seu poder. Ele deu uma graciosa ordem a Adão e a Eva, dizendo que frutificasse, multiplicasse e enchesse a terra. Era um mandamento que traria alegria e realização. Eva, porém, depois da queda, recebe um juízo. A multiplicação da espécie ainda ocorreria, mas agora com grande dor ao conceber. Gênesis 3:16. Sendo ela a primeira pessoa a comer do fruto, ela rompeu a sua subordinação divinamente designada ao homem e induziu o esposo e levá-lo ao pecar. Aquela que desejou ser como Deus era agora governada pelo homem. Na criação, a mulher teve 2 bênçãos para si, um marido e uma família. Agora, porém, essas bênçãos estavam prejudicadas e distorcidas pela sua loucura. Deus julgou a Eva. Deus fez para Adão uma disjuntora digna, mas o primeiro homem cedeu à pressão de sua liderada e pecou com ela.
A presença do Senhor ao homem não reverteu o seu domínio sobre a natureza, mas fê-lo ser muito difícil, pois o homem agora estaria em constante rebelião, produzindo espinhos, abrolhos e ervas daninhas. Adão, que havia recebido a alegre tarefa de cuidar do jardim, de lavrar o jardim, agora cuidaria da terra com fadiga. Ele, que poderia comer de todas as árvores do jardim sem plantar, agora teria que plantar e comerá das plantas do campo. Comerá o seu pão do suor do seu rosto. Ele teve o privilégio de comer da árvore da vida. E teria esse privilégio de comer da árvore da vida e viver indefinitivamente. Mas agora foi sentenciado por Deus a voltar do pó da onde viera. Deus julgou Adão. Falemos agora de Deus, o Salvador. O julgamento da serpente significou a salvação do homem. Deus prometeu que o inimigo será amaldiçoado. Gênesis 3,14. Maldita é a terra e maldita é a serpente. O significado completo disso não é encontrado em Gênesis. Temos uma revelação desse significado até mais tarde, mas Adão e Eva compreenderam que Deus estava dando uma perspectiva de vitória. Alguns intérpretes dizem que Gênesis 4:1 é uma referência à promessa messiânica. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E olha o que ela disse: alcancei do Senhor um varão, um homem. A exclamação de Eva seria uma referência ao Redentor divino que Deus prometera. Mas o sentido da passagem não permite tal interpretação, pois a mesma fé de Eva fosse bastante para isso, a promessa de Deus não dava a ela motivos para esperar dar à luz ao Salvador da humanidade. A melhor tradução para essa declaração seria: com a ajuda do Senhor, fiz nascer um homem. Deus salvou Adão e Eva quando rejeitou das suas tentativas débeis de se cobrir com folhas de figueira, providenciando para eles agora um caminho. Assim, sua graça se tornou evidente. Deus não deu nenhuma indicação a Adão de que, se ele desobedecesse, havia uma promessa de redenção. Contudo, o que Adão poderia antecipar era a morte, mas o Senhor é Salvador. Ele providenciou para que o homem escapasse pela graça. Falemos dos efeitos da queda na humanidade. Gênesis capítulo 7 ao 24. A primeira maneira pela qual a queda afetou o homem como ser humano foi tê-lo experimentar a corrupção de sua natureza. Em Gênesis 2:25, lemos: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Antes do pecado, não havia motivos para vergonha. Os impulsos sexuais não eram provenientes da concupiscência da carne. Mas quando o pecado foi introduzido, a integralidade plena do ser humano foi desfigurada e a natureza do homem tornou-se corrupta. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha. A declaração em Gênesis 3:7 de que o primeiro casal percebeu que estavam nu, não se refere a uma consciência intelectual. É claro que eles sabiam que estavam nus, mesmo antes do pecado. A queda, porém, os fez compreender agora a sua nudez de outra forma, numa visão agora infectada pelo pecado. Foi por isso que Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez e os seus corpos. Essa vergonha indica uma corrupção interna de suas almas. A segunda maneira pela qual a queda afetou o homem
é tê-lo feito experimentar a culpa. Antes, Deus e o homem experimentavam uma comunhão divina. Eles haviam conhecido uma bendita e doce comunhão. Mas quando Adão e Eva perceberam a aproximação da presença de Deus após a queda, eles agora procuraram esconder-se. Sua culpa foi demonstrada pelo medo. Ouvi a tua voz e me escondi. Eles tiveram de ver a Deus, de estar com ele. O pecado criou neles uma consciência culpada. Aparentemente, eles sentiram agudamente esse efeito do seu pecado, talvez mais intensamente do que sentiu a enormidade do próprio erro cometido. Eles pareciam mais preocupados com os efeitos do pecado sobre eles do que sobre como afetou a sua relação com Deus. Sabemos que Adão e Eva estavam preocupados principalmente com o efeito do pecado sobre eles, porque nenhum dos dois estava disposto a reconhecer a transgressão. Ambos estavam engajados na sua autojustificação. Adão culpou a Deus, que a mulher que lhe dera levou a pecar. Eva, por sua vez, culpou a serpente, que havia enganado e seduzido. Mesmo que estejamos com a consciência ferida, quantas vezes nosso orgulho teimoso se recusa a reconhecer a nossa culpa. E isso nos impede de ir a Deus em busca de ajuda, que somente Ele, o Criador, pode dar. Adão e Eva temeram a morte, pois era a única coisa que podiam esperar receber. Fosse o que fosse, eles não suportariam enfrentar a Deus. Foi o Criador quem os buscou. Uma terceira maneira pela qual a queda afetou o homem foi impedindo, interrompendo o relacionamento entre Deus e o ser humano. Com a quebra da aliança, o homem privou-se de uma fonte de vida e de bem-aventurança. O homem foi separado de Deus e deu poucas evidências de que desejava uma restauração. Naquele momento, deu-se uma morte espiritual e real. Foi de Deus a iniciativa de reconciliar o homem consigo mesmo. Outro efeito da queda sobre o homem foi a condenação da humanidade à morte. Adão tinha vindo do pó e voltaria ao pó. A morte do homem não resultou de falhas ou fraquezas em sua constituição. Sustentado pela árvore da vida, o corpo humano tinha plenas condições de viver indefinitivamente. Adão não sabia em quanto tempo a morte física o acometeria e nem sabia como seria. É terrível que ele tenha se voltado contra o Criador, aguardando ser como Deus. Mas o que lhe sobreveio foi uma opressão demoníaca e ele passou a caminhar na mesma direção que Satanás. Em relação ao meio ambiente do homem, o mundo todo foi afetado pela queda. Comecemos pela condenação que foi dada à serpente. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldita será mais do que toda a fera, e a mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerá todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, verso 14. Em Gênesis 1, verso 30, aprendemos que originalmente os animais não atacavam uns aos outros. Agora, nos parece que para manter o equilíbrio na natureza, certos animais devam predar outros, mas não há razão para supor que isso tenha sido necessariamente
no início e assim sempre. Deus pronunciou explicitamente uma maldição sobre a terra, dizendo: maldita é a terra por causa do homem, condenando agora ela a produzir espinhos e abrolhos. Gênesis 3, 17 a 18. É evidente que a natureza inanimada sofre por causa do pecado do homem, pois Deus não criou a terra com o propósito de produzir forças destrutivas. E se há consequências sobre a natureza, estão por causa do pecado do homem. No milênio, essa maldição será removida. Em Isaías, capítulo 11, versos 6 a 9, o profeta indica que o lobo e o cordeiro e o leopardo e a cabra, o bezerro e o leão, a vaca e o urso viverão juntos, pacificamente, e uma criança os conduzirá. O leão comerá palha como boi. As víboras venenosas não serão mais assim. Não haverá nada que destrua qualquer coisa naquele reino. Oséias fala da aliança que Deus fará com os animais, e o povo de Deus se deitará com segurança, livre de predadores. O texto também de Isaías 24, verso 4 a 7, e Isaías 32, verso 9 a 13, e Isaías 33, 8 e 9, indica que o pecado do povo levou às condições lamentáveis e calamidades na natureza. As transgressões do povo resultaram em seca, em quebra de safra e fome. O pecado de quem sofre com essas malezas não é o causador direto delas, mas certamente o pecado original o é. Paulo se refere a essa maldição sobre a terra no livro de Romanos, capítulo 8, e ele diz que toda a criação geme com dores de parto até os dias de hoje. Romanos 8, verso 22. Mas assim como Deus prometera tirar a maldição dos homens, ele prometeu também tirar da terra. Em Romanos 8, 21, Paulo diz que a própria criação será libertada da escravidão, da decadência, e trazida a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Essa revelação, fora do livro de Gênesis, revela a maldição de Deus sobre o meio ambiente do homem e nos mostra que Deus se preocupa com toda a sua criação. Um dia a própria terra será redimida. Se nosso mundo já é belo do modo como está, imagine como ele será quando alcançarmos a consumação dos tempos. Que perspectiva gloriosa tem o povo de Deus. Você pode estar vivendo em uma área onde a maldição sobre a terra seja mais evidente do que em outras localidades. Espero, então, que você seja encorajado pela promessa de Deus sobre uma terra redimida e perfeita. O homem está caído. Ele foi criado à imagem de Deus, mas caiu dessa posição elevada, e com a queda, toda a terra sofreu. Mas a graça, a misericórdia e a esperança são pontos de luz no meio das trevas, que nos mostra que nem tudo está perdido. Existe um Deus que ainda controla, que ainda é soberano. Embora não sem alguma perda, ele restaurará o homem a um lugar mais alto do que ele tinha na criação. Muito antes de pronunciá-la, Deus respondeu à oração do profeta Abacuque, quando ele pediu que Deus, na ira, se lembrasse da misericórdia. Abacuque 3:2. Descreva o conteúdo específico do julgamento de Satanás por Deus. Aqui podemos dizer a humilhação, o rastejar sobre a terra.
Descreva o conteúdo específico do julgamento de Deus sobre Eva, a multiplicação das dores quando concebesse. Descreva o conteúdo específico do julgamento de Deus sobre Adão. Sobre Adão, do suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. 4:15. Como resultado da queda, Deus relacionou-se com o homem na qualidade de, aqui, letra B, juiz e salvador. Deus é tanto juiz como é salvador dos homens. 4:16. De que modo o comportamento de Adão e Eva, que evitaram a Deus após a queda, assemelha-se ao de todos os pecadores. Medo, fugir, esconder-se da presença de Deus. 4:17. Resuma as 4 formas pelas quais o homem foi afetado pela queda. Bom, o homem foi afetado com a morte, não é? Do suor, do pó viesse ao pó tornarás. O homem foi afetado com cansaço, do suor do teu rosto trabalharás. O homem foi afetado também com a terra produzindo espinhos, ou seja, toda a criação afetada. 4:18. O pecado de Adão teve um efeito imediato em seu ambiente, na forma de maldição sobre, podemos dizer, sobre os animais e a criação inanimada. 4:19. Qual foi a causa da maldição de Deus sobre o meio ambiente do homem? Bom, a terra produziu espinhos, abrolhos, a ferocidade dos animais, tudo isso foi a causa. 4:20. A Bíblia ensina que a redenção da queda do homem para, aqui, ambos, A e B, estão certos. Os filhos de Deus, o ambiente terreno do homem. Vamos a 4:21, a C não tem, que são seres criados. 4:21, de que forma a expulsão do homem do jardim foi uma expressão da graça de Deus? A forma que foi para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente no seu estado caído. Vamos à revisão da lição. Assinale com X a cada alternativa correta. Ao tentar Eva a pecar no jardim, Satanás tentou, letra C, fazê-la duvidar das promessas de Deus. Tentou fazê-la duvidá-las da promessa de Deus. 4:23. A queda foi um evento histórico, literal, que, letra B, não surpreendeu a Deus. A queda não surpreendeu a Deus. 4:24. 2 considerações que sugerem uma causa para a queda são letra B, a liberdade e a tentação de Satanás. Liberdade e tentação. 4:25. O fato de que Adão poderia ser redimido indica que um tentador foi responsável por fazê-lo pecar. Letra D, um tentador foi responsável por fazê-lo pecar. Marque C para certo e E para errado. 4:26. A apostasia interior de Adão significa que Deus colocou o homem o desejo de pecar. Errado. 4:27. A relevância da proibição do comer do fruto do conhecimento do bem e do mal não está na árvore, mas em que deu a ordem o próprio Deus. Certo? E 4:28. Os efeitos imediatos da queda se manifestaram no relacionamento de Deus com o homem. Certo? Muito bem, com isso nós concluímos a lição 3 e 4. Agora o aluno deve ir ao WhatsApp do aluno e ali no WhatsApp do aluno nós colocaremos o link do teste 2. Presta atenção que nós faremos uma revisão do teste 2 com você antes de você fazer o teste. Então vamos
a revisão do teste número 2, não é? Então preste bem atenção, nós estaremos revisando e ao mesmo tempo que estamos revisando, se você prestar atenção nas respostas aqui, você vai poder fazer o seu teste sem problemas. Então vamos ao teste 2, que são 16 questões. Vamos lá. A primeira pergunta é para você colocar certo ou errado, então preste bem atenção. A compreensão da origem do pecado se dá pela aceitação daquilo que as Escrituras dizem, bem como daquilo que elas não afirmam, visto que em nenhum lugar da Bíblia está escrito de forma explícita que Deus não criou o pecado. E a resposta aqui da primeira é certa. Então, letra A, na 1, certo. Vamos na 2. Em relação à origem do pecado, uma vez salvo e regenerado, o crente é detentor de uma natureza puramente espiritual, não estando, portanto, mais sujeito ao pecado. Errado. Bem que nós gostaríamos de ficar puramente, mas essa restauração não se dá agora. Mas o crente mesmo, continua sujeito ao pecado. Então, errado. Na 2, errado. Na primeira, certo. Na 2, errado. Vamos à terceira. A doutrina calvinista, em função de sua crença determinista, supostamente fundamentada no decreto divino em salvar uns e outros não, implica, consequentemente, que Deus é responsável pelo pecado do homem. É isso que os calvinistas ensinam. Então, certo. Terceira, letra A, certo. Quarta, pelas irrefutáveis descrições bíblicas que evidenciam a responsabilidade de Deus por calamidades, aflições, desgraça, desastre ou tristeza, que também implicam um conceito moral que envolve pecado, atribui a Deus a criação do pecado. Errado. Então, olha só, a primeira é certa, a segunda é errada, a terceira certa, a quarta é errada. Vamos à quinta. Em função do seu amor por nós, ele se dispõe a nos causar dor, conquanto seja necessário por nosso bem. Certo? É correto afirmar que, ainda que Faraó tenha endurecido seu coração, Deus foi o maior responsável por endurecer o coração, fortalecendo sua obstinação. Errado. Errado. Era o próprio coração de Faraó que era destinado a ser duro. Errado. Vamos à sétima. A visão filosófica que sugere que o universo está eternamente sob o domínio de dois princípios opostos, o bem e o mal, a luz e as trevas, tem como um dos seus primeiros representantes o gnosticismo e é chamado dualismo. Certo? A oitava, fundamentados nos ensinos bíblicos, é correto dizer que o pecado teve sua origem no universo e, portanto, nele que o pecado se concentra e não no homem. Errado. Errado. Nona, a morte de Cristo na cruz significou não uma derrota, mas uma demonstração de sua soberania e seu controle sobre o pecado. Certo. Décima, os seres descritos em Judas 6, 2 Pedro 2,4, são agentes de Satanás que sempre se associaram ao pecado e por isso Deus os condenou. Errado. Eles são anjos que depois caíram. Errado, a décima. 11ª, em 1 Timóteo 3,6, o apóstolo Paulo suscita a compreensão de que o pecado original do diabo foi orgulho. Certo. Certo, não neófito, para que não caia na condenação do diabo. Certo. 12, a ênfase da entrada do pecado no mundo se relaciona tanto com a condição do homem quanto com a situação universal. Errado. 13, uma das razões da decisão divina em permitir o registro da queda é evidenciar o amor e a graça de Deus na redenção do homem. Certo. 14, a volição, vontade humana foi o fator preponderante, se não essencial, para a queda do homem no pecado, razão pela qual ele pode ser responsabilizado moralmente. Certo. 15, a Bíblia Sagrada não deixa a menor dúvida de que o pecado de Adão foi um ato livre e deliberado da sua parte, tornando-se fonte original do pecado. Certo. E 16ª, a doutrina calvinista assume a posição teológica que impõe a culpa do pecado sobre Adão,
uma vez que por força da predestinação deliberou desobedecer a Deus. Errado. Essa doutrina diz que Deus é o causador do pecado. Errado. Então, muito bem, com isso nós concluímos mais uma lição, mais um teste. O aluno deve estudar a lição 5 e 6. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato. Faremos a tua matrícula, daremos acesso à plataforma e também acesso ao WhatsApp do aluno para fazer os testes e obter o seu certificado de curso de teologia. Caso você só assistiu a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. Se você não tem interesse em adquirir certificado, não há problema. O importante é saber mais e mais da palavra de Deus. Deus abençoe. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique ali no playlist, você vai encontrar 228 pastas, com um total de 6.400 vídeos. São 228. Tem aulas da idade, tem aulas de escola dominical, tem personagens do Antigo, do Novo Testamento, mas se você for na primeira pasta, lá embaixo, encontra um comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você nas primeiras 70 pastas lá embaixo. Tem que descer tudo, o seu cursor, para achar Mateus até Apocalipse, depois de Gênesis a Malaquias. E depois você vai achar outras pastas, como as pastas da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Nessas nós lemos a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal para aqueles que gostam de aprender a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém.